Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL, capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas. 1. A crença na eternidade das penas perde terreno diariamente, de tal forma que, sem ser profeta, cada um pode antever o seu fim próximo. Ela foi combatida por argumentos tão poderosos e peremptórios que parece quase supérfluo dela nos ocuparmos daqui para frente, bastando deixá-la extinguir-se por si. No entanto, não se pode ignorar que, por mais caduca que seja essa crença, ainda é o cavalo de batalha dos adversários das ideias novas, o ponto que eles defendem com mais obstinação, porque é uma das frentes mais vulneráveis e porque prevêem as consequências de sua queda. Sob sua ótica, a questão merece um exame sério. A doutrina das penas eternas, assim como a do inferno material, teria sua razão de ser quando essa crença representasse enquanto essa crença representasse um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente. Nota 73. Os dogmas foram criados no início da civilização, quando as massas eram constituídas por espíritos simples e ignorantes nativos da Terra. As elites que se formaram eram representadas pelos espíritos inteligentes, mas egoístas e orgulhosos, exilados de um planeta que passavam por sua regeneração. A ideia das penas eternas causava medo, condicionando o povo para os hábitos sociais. Nota do editor. Continuando. Da mesma forma como esses seriam pouco ou nada dissuadidos pela ideia das penas morais, não o teriam, tampouco, pela das penas temporárias. Não teriam nem mesmo compreendido a justiça das penas gradativas e proporcionais, porque não estavam aptos a compreender as nuances, frequentemente delicadas, do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Nota 74. Essa explicação corresponde ao item 5º do resumo da Lei de Justiça Divina no capítulo 8º, no trecho que afirma: a mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. As penas que correspondem ao sofrimento moral ou sensação de infelicidade do espírito imperfeito são graduais e proporcionais ao entendimento do espírito que erra por ato de vontade. Desse modo, a responsabilidade pelos atos está associada ao entendimento e intenção, sendo que as leis estão presentes na consciência de cada um. Nota do editor. Continuando. Quanto aos próximos, os homens estão Quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais materiais eles são. O senso moral é o que mais tardiamente neles se desenvolve. Por essa razão, eles só podem ter uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, assim como uma ideia não menos vaga acerca da vida futura. Nota 75. O espírito simples e ignorante vivencia uma transição entre a vida animal, regida pelo instinto, e a vida espiritual, dirigida pelas faculdades da alma. O primeiro passo desse aperfeiçoamento é a conquista da inteligência racional, a razão, que permite dominar a vontade, livre-arbítrio. Por fim, desenvolve-se o senso moral e as virtudes. Kardec explica em A Gênese. O instinto enfraquece, ao contrário, à medida em que a inteligência, o instinto enfraquece, ao contrário, à medida em que a inteligência se desenvolve porque domina a matéria. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio, que o homem usa à sua vontade. Então, somente para ele começa a responsabilidade dos seus atos. Capítulo 3º, item 9. Nota do editor. Continuando. Os homens equiparam Deus à natureza de si mesmos. Para eles, Deus é um soberano absoluto, tanto mais terrível, porquanto invisível, como um monarca déspota que, trancado em seu palácio, não se mostra jamais a seus súditos,
Deus é poderoso apenas pela forma material, porque os homens não compreendem a força moral, vendo-o apenas armado como um raio ou em meio a relâmpagos e tempestades, semeando por onde passa a ruína e a desolação, a exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco que não saberia fazer-se obedecer. Na ideia de vingança implacável, nos castigos terríveis, eternos, nada havia contrário. A ideia que os homens faziam de Deus, nada que a sua razão rejeitasse. Implacáveis que eram eles mesmos em seu rancor, cruéis com os inimigos e sem piedade pelos vencidos, Deus, sendo-lhe superior, haveria de ser ainda mais terrível. Para tais homens eram necessárias as crenças religiosas similares à sua natureza ainda rústica. Nota 76. Em A Gênese, Kardec define: a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a das religiões. A religião era, nesse tempo, um freio poderoso para governar. Para dar mais força à religião, era necessário apresentá-la como absoluta, infalível e imutável, sem os quais ela teria perdido a ascendência sobre esses seres quase primitivos, apenas iniciados na racionalidade. Ela não poderia ser discutida, assim como as ordens de um soberano. Disso resultou o princípio da fé cega e da obediência passiva, que tinha na origem sua razão de ser e sua utilidade. O Espiritismo surge no momento da libertação voluntária da submissão pela fé racional, que criará a fraternidade entre todos. Nota do editor. Continuando. Uma religião unicamente espiritual, toda de amor e de caridade, não poderia consorciar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuraremos a Moisés a sua legislação draconiana, que mal conseguia conter seu povo indócil, nem por haver feito de Deus um ser vingativo. Assim era necessário na época, a doce doutrina de Jesus encontraria eco e quedaria impotente. À medida em que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou-se paulatinamente e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais, mas isso não aconteceu senão de forma gradual. Quando veio Jesus por este anunciar um Deus clemente, falar de seu reino, que não é deste mundo, dizendo aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas então, o que teria acontecido com essas últimas? Deveriam definhar eternamente no embrutecimento? O bom senso rejeita tal suposição. Não, elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o império da lei mosaica, haviam adquirido ao longo de várias existências um desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada, encontrando-se avançadas o suficiente hoje para receber um ensinamento ainda mais completo. Ainda assim, o Cristo não lhes podia revelar todos os mistérios do futuro, tendo ele mesmo dito: eu ainda terei muitas coisas para vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Eis porque vos falo em parábolas. Principalmente no que concerne à moral, ou seja, aos deveres do homem para com o homem, ele foi muito explícito, pois tocando na corda sensível da vida material, ele sabia fazer-se compreender. Sobre as outras questões, limitou-se a semear de forma alegórica as sementes do que deveria florescer mais tarde. A doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias, sobretudo com relação às penas. Ele não podia romper de repente com as ideias já recebidas.
Vinha mostrar novos deveres aos homens, a caridade, o amor ao próximo, em substituição ao espírito de ódio e de vingança, a abnegação no lugar do egoísmo, o que já era muito. Ele não podia, racionalmente, enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer, ao mesmo tempo, a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus aos bons. E esse reino era, pois, vedado aos maus. Mas, para onde iriam estes últimos? Seria necessário um contraponto adequado para impressionar aquelas inteligências ainda demasiado materiais para conseguir se identificar com a vida espiritual. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, à parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas e não ideias sutis. Eis porque Jesus não entrou a respeito, a esse respeito em detalhes supérfluos. Bastava-lhes opor uma punição à recompensa. Aquela época não era necessário mais do que isso. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem atirados na Gina. Ora, o que era a Gina? Era um lugar dos arredores de Jerusalém, um aterro onde eram lançados os detritos da cidade. Seria necessário também levar tais palavras ao pé da letra? Tratava-se de uma dessas figuras enérgicas que a ajuda das quais ele impressionava as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus, porquanto a clemência e a inflexibilidade são opostos que se anulam. Seria, portanto, um engano espantoso com relação ao sentido das palavras de Jesus, se nelas enxergássemos a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensinamento proclama a mansidão do Criador. Na oração dominical, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não esperasse algum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas seria esse perdão sem condições? Seria uma graça, uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. O alcançar desse perdão subordina-se à maneira que se haja perdoado, ou seja, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco aquilo que ele, onipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Para homens que não possuíam senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de surpreendente, sobretudo porque ela fazia parte da crença vulgar oriunda da ideia do inferno dos pagãos, quase universalmente disseminada. A eternidade das penas não tinha tampouco nada que espantasse pessoas submetidas por séculos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso encarregar-se-iam de fazer compreender o seu sentido figurado, principalmente porque, segundo sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer aos homens sobre todas essas coisas. Item 77. A doutrina de Jesus, como anteriormente a de Sócrates e Platão, é da autonomia intelecto-moral, superando a heteronomia, submissão à vontade alheia, das religiões ancestrais. Mas a mudança de paradigma pela humanidade é gradual e depende de condições progressivas de maturidade do entendimento para se completar. O Espiritismo, surgindo quando do advento da ciência moderna,
faz uso do método científico para demonstrar a teoria moral autônoma enquanto lei universal. Ele cumpre, assim, a previsão feita por Jesus da vinda do Paracleto ou Espírito da Verdade. Nota do editor. Continuando. A característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria a graça diante de Deus. Ao contrário, em todas as ocasiões, Jesus mostra Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto paterno. Ele só o mostra inflexível para o pecador irredutível. Se Deus tem o castigo numa das mãos, tem sempre na outra, no entanto, o perdão pronto a se estender sobre o culpado, desde que esse se volte sinceramente para ele. Tal não é certamente a descrição de um Deus impiedoso. Convém observar também que Jesus jamais pronunciou uma condenação irremissível contra ninguém, mesmo contra os maiores criminosos. Todas as religiões primitivas, de acordo com a índole dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus fornecia-lhe 1000 maneiras de exterminar seus inimigos, recompensando-os pelas vitórias e punindo-os pelas derrotas. Conforme a ideia que se fazia de Deus, acreditava-se honrá-lo ou pacificá-lo com o sangue dos animais ou dos homens. Daí os sacrifícios de sangue que tiveram um papel tão importante em todas as religiões antigas. Os judeus haviam abolido os sacrifícios humanos, os cristãos apenas dos ensinamentos do Cristo. Por muito tempo acreditaram honrar o Criador, entregando às chamas e às torturas milhares daqueles a quem denominavam hereges, o que representava, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, uma vez que os promoviam para a maior glória de Deus e como o acompanhamento de cerimônias religiosas. Mesmo hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificando-o após a vitória e frequentemente pelas causas mais injustas e anticristãs. Como o homem é lento em se desfazer de seus preconceitos, de seus hábitos e de suas ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés e nossa geração cristã ainda carrega consigo traços de antigos usos bárbaros, consagrados ou, ao menos, aprovados pela religião atual. Foi preciso o poder da opinião dos não ortodoxos, dos que são olhados como heréticos, para dar fim às fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas na falta das fogueiras, as perseguições materiais e morais estão ainda em pleno vigor. Tão arraigada está no homem a ideia de um Deus cruel, alimentando pelos sentimentos que lhes foram incutidos incessantemente desde a infância, pode o homem estranhar que o Deus que lhe é apresentado, honrado por atos bárbaros, condene a torturas eternas e veja sem piedade os sofrimentos dos condenados? Sim, são filósofos ímpios, como alegam alguns, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado por atos que não lhes eram dignos. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando-o das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíam. A religião aí ganhou em dignidade, o que perdeu em prestígio exterior, uma vez que, se há menos homens agarrados à forma, há em maior número os que e são mais sinceramente religiosos pelo coração e pelos sentimentos. Mas ao lado desses últimos, quantos existem que, detendo-se na superfície, foram levados à negação de toda providência? Por não saberem conciliar apropriadamente as crenças religiosas e o progresso da razão humana, surgiu entre uns um deísmo, entre outros a incredulidade absoluta e entre outros, enfim, o panteísmo. Em outras palavras, fez o homem a si mesmo Deus, por não conseguir enxergar
um que fosse suficientemente perfeito. Nota 78. No início do século XIX surgiu o pensamento materialista, incredulidade, atribuindo ao sentido da vida somente o que fosse desejado, útil e necessário, impondo as leis humanas pelos castigos e recompensas sociais. Desse modo, repetia a heteronomia das religiões do mundo velho, fanatismo. A reação espiritualista, fé racional, representada na França pela psicologia espiritualista e depois pelas ciências filosóficas do espiritualismo racional, abrindo caminho para o conhecimento da lei universal pelo espiritismo, ao esclarecer a religiosidade natural, a perfectibilidade da alma e a providência divina. Nota do editor. Continuando. Item 2. Voltemos ao dogma das penas eternas. O principal argumento que se invoca em seu favor é o seguinte: admite-se entre os homens que a gravidade de uma ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. A ofensa cometida contra um soberano, sendo considerada mais grave do que aquela contra um simples súdito, é punida mais severamente. Ora, Deus é mais que um soberano, por ser infinito. A ofensa contra ele é, portanto, infinita, exigindo assim um castigo infinito, em outras palavras, eterno. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoia uma premissa, enfim. Tomando essa premissa nos próprios atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Nota 79. Para os leitores contemporâneos de Allan Kardec, o uso da razão para analisar as questões psicológicas e metafísicas estavam presentes no espiritualismo racional, presente desde 1830 nas universidades e no sistema oficial de ensino francês. As disciplinas das ciências filosóficas dividiam-se entre psicológicas e metafísicas. A metafísica especial era dividida em três partes: psicologia racional, relações entre a alma e o corpo, cosmologia racional, natureza da matéria e da vida, e teodiceia, estudo racional de Deus. Deus, pois que do nada cria cada coisa, porque é o próprio ser e, por consequência, a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Janet Poole, Tratado Elementar de Filosofia. Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência, mas avança por meio do conceito da evolução do espírito pelo próprio esforço nas reencarnações, desde simples e ignorantes. Nota do editor. Continuando. É impossível conceber Deus de outro modo senão com o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, uma vez que seria possível imaginar um ser possuidor daquilo que a ele faltasse. Para que ele seja o único acima de todos os seres, é preciso que nenhum ser possa ultrapassá-lo, nem o igualar em coisa alguma. Portanto, é necessário que seja ele infinito em tudo. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não estão sujeitos a aumento ou diminuição, sem o que não seriam infinitos. E Deus não seria perfeito tampouco. Se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária que a diminuiria ou a anularia. Um ser infinitamente bom
não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau a menor parcela de bondade, da mesma forma que um objeto não pode ser de um preto absoluto com a mais leve nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor marca de preto. Estabelecido esse ponto de partida, a esses argumentos oporemos os argumentos a seguir. Primeiro, somente um ser infinito pode fazer algo infinito. O homem, sendo limitado em suas virtudes, conhecimento, poder e aptidões, em sua existência terrestre, pode produzir apenas coisas limitadas. Segundo, se o homem pudesse ser infinito no mal, no mal que faz, seria infinito também no que faz de bem, ou seria, portanto, igual a Deus. Mas se o homem fosse infinito no bem, não praticaria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo mal. Terceiro, admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro. Se ele não é infinitamente bom, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Quarto, se Deus é implacável com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Quinto, por que Deus estipularia para o homem a lei do perdão se ele próprio não devesse perdoar? Daí resultaria que o homem que perdoa os seus inimigos, retribuindo-lhe o mal com o bem, seria melhor do que Deus, que, surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu, recusa-lhe por toda a eternidade o mais escasso alívio. Sexto, Deus, que está por toda parte e vê tudo, pode também ver as torturas dos condenados. Se mantém por toda a eternidade insensível aos gemidos desses últimos, ele é eternamente impiedoso. Sem piedade, não é infinitamente bom. Sétimo, a esse último argumento responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer recebe a misericórdia divina de forma que o maior culpado pode encontrar benevolência diante de Deus. Isso não é posto em dúvida e concebe-se que Deus só perdoe o arrependido, mantendo-se inflexível com os irredutíveis. Mas, se ele é todo misericordioso para com a alma, que se arrepende antes de haver deixado o corpo, por que deixaria de sê-lo com aquele que se arrepende após a morte? Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não durante a eternidade que é infinita. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas a um tempo limitado, não são infinitas, e Deus não seria infinitamente bom. Oitavo, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que deixa todas as faltas impune, mas aquele que leva em conta com todo o rigor, o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro na dose mais equitativa, e não se enganando jamais. Se por conta de uma falta momentânea, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que se encontra, a alma pode ser punida eternamente sem esperança de alívio das penas de perdão ou do perdão. Não há nenhuma proporcionalidade entre a falta e a punição, não havendo justiça, portanto. Reconciliar-se o culpado com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal que fez, constitui um retorno ao bem, aos bons sentimentos. Se o castigo, se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem não de nada valerá. Se o bem não for levado em conta, não haverá justiça. Entre o homem, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada e, por vezes, até mesmo perdoada. Haveria, assim, na justiça humana, mais equidade do que na justiça divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil, o culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persistirá no mal,
de tal forma que Deus não somente o condena a sofrer perpetuamente, condena-o ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não constituiria nem justiça, nem bondade. Nono, sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer, o passado e o futuro. Deve saber no momento da criação de uma alma se ela fracassará muito gravemente a ponto de ser condenada por toda a eternidade. Se não o sabe, seu saber não é infinito, e então não é Deus. Se o sabe, terá criado voluntariamente um ser destinado desde a sua formação a torturas sem fim, e então ele não é bom. Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode sobre este estender a sua misericórdia, retirando-o do inferno, não existirão penas eternas, e o julgamento emitido pelos homens estará revogado. Décimo, portanto, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, assim, incompatível com a perfeição infinita, donde se conclui que, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe, ou, se ela existe, Deus não é perfeito. Invoca-se ainda, a favor do dogma da eternidade das penas, o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justo que se equipare a punição à recompensa. Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ela não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da imortalidade. Mas antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e a travar combates com as más paixões, não a tendo Deus criado perfeita, mas suscetível de o ser, para que a alma tenha o mérito das suas obras, ela pode cair em faltas, consequências de sua fraqueza natural. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada. Nota 80. A teoria espírita supera o dogma da queda da alma, pecado, karma, criado a partir da falsa ideia de que Deus teria criado os espíritos perfeitos em moral e sabedoria. E se ressignifica racionalmente o termo castigo e pena enquanto consequência natural da falta. Baseada em leis deduzidas pelos fatos, esclarece: não há queda senão na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito criado simples e ignorante está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, não mais o bem, não é nem feliz nem infeliz, age sem consciência e sem responsabilidade, uma vez que nada tem, nada pode perder e não pode não mais retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão do momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e racional. Por consequência, o mal que faz, mais tarde infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho em que se empenhou. Revista Espírita, junho de 1863, artigo do princípio da não retrogradação dos espíritos, nota do editor. Continuando, a punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado que deve ter como resultado a sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seria supérflua qualquer intenção de melhor proceder e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria
seres predestinados à felicidade e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se. Podendo fazê-lo, ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Item nota 81. Essa explicação corresponde ao item 13º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: para o espírito mau, sendo o artífice da própria infelicidade, termina por compreender que dele depende fazê-la cessar, e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo, ele será infeliz. Nota do editor. Continuando. Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é um meio de alcançá-la, deve ser temporário. Mesmo entre os homens, a noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Terceiro, um último argumento a favor das penas eternas é esse. O temor das penas eternas é um freio. Se desaparece, o homem nada mais temendo, entregar-se-ia a todos os excessos. Esse raciocínio procederia se as penas temporárias implicassem a inexistência de qualquer sanção corretiva. O estado feliz ou infeliz da vida futura é uma rigorosa consequência da justiça de Deus, porquanto uma eventual igualdade de condições do homem bom e do mal constituiria a negação dessa justiça. Mas o castigo não é menos penoso por não ser eterno e será tanto mais temível quanto maior for a clareza dele, assim como será tanto mais crível quanto mais racional for. Uma pena em que não se crê, está longe de constituir um freio, figurando a doutrina das penas eternas nesse grupo. A crença nas penas eternas, como já o dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser numa determinada época. Atualmente, não somente não mais impressiona, como até produz incrédulos. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, principalmente, que se constatasse a sua eficácia sobre aqueles que a preconizam e se esforçam para prová-la. Infelizmente, entre esses, muitos demonstram, através de seus atos, não a temer minimamente. Se essa pena é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem nela crer, que influência poderá exercer sobre os que nela não acreditam? Em contrapartida, todos admitirão como justa uma pena cuja duração seja proporcional à gravidade da falta e à obstinação com que persistam no mal, mas deixando sempre aberta a porta para o arrependimento. Nota 82. Essa explicação corresponde ao item 5 do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, no trecho que afirma: a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A punição da falta, ocorrida em virtude da imperfeição, é a condição de sofrimento moral ou infelicidade. Assim, por sua natureza, essa sensação de infelicidade do espírito é gradual, variando de intensidade proporcionalmente ao grau de consciência, alcance, revolta, negação e outras condições agravantes e atenuantes. Tudo muda quando o espírito se arrepende por sua livre vontade e retorna ao bem, pois toda pena é temporária. Nota do editor. Continuando. 4. Até esse ponto, não se tem combatido o dogma das penas eternas, senão com raciocínio. Vamos agora mostrá-lo em contradição com questões objetivas que temos diante dos olhos, provando a sua impossibilidade.
De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevogavelmente fixado após a morte. É, portanto, um obstáculo intransponível que se opõe ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Poderíamos duvidar desse progresso quando constatamos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a Terra, do selvagem ao homem civilizado, ou quando constatamos a diferença que um mesmo povo apresenta de um século para o outro. Se admitirmos que não são mais as mesmas almas, será preciso então concluir que Deus as criou nos diversos graus de adiantamento, segundo as épocas e os lugares, favorecendo algumas almas e condenando outras a uma inferioridade perpétua, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. É incontestável que a alma intelectual e moral incipiente, seja qual seja, a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, a mesma aptidão para fruir dos esplendores do infinito, como a alma, em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Portanto, se essas almas não progridem, elas só podem mesmo, nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente de uma felicidade, por assim dizer, incompleta. Chegamos forçosamente, portanto, para estarmos de acordo com a justiça mais rigorosa conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e depois progrediram. Contudo, aqui encontramos a importante questão da pluralidade das existências, único meio racional de resolver a dificuldade. Mas deixemos, por ora, essa questão e consideremos que a alma tem uma só existência. Imaginemos um jovem de 20 anos, como tantos que há, ignorantes de índole viciosa, a negar a sua alma e Deus a entregar-se à desordem, entregar sua alma e Deus a entregar-se à desordem e praticar toda espécie de malvadez. Eis, no entanto, que ele se encontra no meio favorável, trabalha, instrui-se, corrige-se pouco a pouco e acaba por tornar-se um homem de bem. Não será esse o exemplo factível do progresso de uma alma durante a vida e não se vêem diariamente casos semelhantes? Por fim, numa idade avançada, esse homem morre santificadamente, tendo sua salvação naturalmente assegurada. Mas qual teria sido seu destino se, devido a um acidente, houvesse ele morrido 45 anos mais cedo? Estaria numa condição que resultaria em sua assegurada condenação. Ora, uma vez condenado, encerrar-se-ia qualquer possibilidade de progresso. Eis, pois, um homem salvo porque viveu muito tempo e que, de acordo com a doutrina das penas eternas, estaria condenado para sempre caso houvesse vivido menos. Ora, dado que sua alma pôde progredir num determinado espaço de tempo, por que não poderia progredir no mesmo intervalo após a morte, se uma causa independente da sua vontade o tivesse impedido de fazê-lo em vida? Por que ele negaria a Deus os meios para tal? O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de ocorrer. Mas se ele tivesse sido imposta uma condenação implacável a partir do instante de sua morte, qualquer arrependimento ser-lhe-ia inútil por toda a eternidade, e sua possibilidade de progredir seria anulada para sempre. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso da alma, porque ele opõe um obstáculo intransponível. Esses dois princípios anulam-se obrigatoriamente um ao outro. Se um é válido, o outro não pode ser. Qual dos dois é verdadeiro? A lei do progresso é patente, não é teoria, é um fato constatado pela experiência, uma lei da natureza, lei divina e imprescritível. Nota 83. Desde a tradição da antiguidade predominava o fixismo, como a crença na posição fixa da Terra no centro do universo
e nas essências imutáveis dos seres vivos. Desde meados do século XVIII, começa a surgir o pensamento evolucionista para explicar a origem e as transformações do mundo natural. No século XIX, o progresso foi reconhecido como lei natural pela ciência, enquanto as seitas religiosas não acompanharam esse conhecimento, prendendo-se às ideias superadas do velho mundo. O espiritismo amplia o alcance da lei do progresso para as questões psicológicas e metafísicas, definindo a evolução do princípio inteligente como fundamento da diversidade presente no universo, combinando com a unidade representada por Deus e as leis naturais que regem tanto o mundo corporal quanto enquanto espiritual. Nota do editor. Continuando. Portanto, se ele existe, se ela existe e não pode, ou não se pode compatibilizar com a outra, é porque a outra é falsa. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam chegado a ver o céu, caso tivessem morrido antes do progresso que lhes trouxe a conversão. A essa última asserção respondem alguns que a conversão desses homens santos não foi um resultado do progresso de suas almas, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Isso, porém, não passa de um jogo de palavras. Se praticaram o mal e fizeram mais tarde o bem, é porque se tornaram melhores, progredindo, portanto. Ter-lhes-ia Deus, então, concedido um favor especial, a graça de se corrigirem, porque eles não são, porque eles e não os outros. Seria ainda a doutrina dos privilégios incompatível com a justiça de Deus e com o seu igual amor por todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, em consonância com as suas próprias palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é o filho das suas obras durante essa vida, assim como após a morte, nada devendo a ninguém, a ajuda a ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência, por tanto tempo quanto nela persistir. 5. A crença na eternidade das penas materiais manteve-se como um salutar temor até que os homens pudessem compreender o poder moral. Assim é como as crianças que se consegue disciplinar por um tempo mediante a invocação de certos seres quiméricos, como as que amedrontamos. Chega, porém, um momento em que a razão da criança ultrapassa o limite das histórias usadas para refreá-las e seria absurdo imaginar governá-la ainda pelo mesmo método. Se aqueles que a guiam insistissem em afirmar tais fábulas são verdades a serem tomadas ao pé da letra, dela perderiam a confiança. Assim é hoje com a humanidade que saiu da infância e abandonou as fraldas. O homem não é mais um instrumento passivo que cedia sob a injunção material, tampouco o ser crédulo que tudo aceitava de olhos fechados. Nota 84. Educar não se dá por transferência de informação, heteronomia, mas criando condições para que o próprio indivíduo produza e compreenda o conhecimento livremente, autonomia, superando assim a obediência passiva e a fé cega do velho mundo. Assim, o Espiritismo colabora para que a humanidade saia da ilusão para a realidade de um novo mundo. Nota do editor. Continuando. Eis porque, tendo o espírito atingido um certo grau de desenvolvimento, rejeita a crença nas penas eternas, por ser esta incompatível com a ideia mais sublime que faz da divindade, e também com a noção mais exata que tem sobre o que é justo ou injusto. Todos os argumentos do mundo não se poderia sobrepor à evidência e persistir em tal abordagem seria um erro nesse caso.
porquanto levaria ao comprometimento da própria autoridade. A crença é um ato de compreensão, por isso ela não pode ser imposta. Se durante um certo período da humanidade o dogma das penas eternas foi inofensivo e até mesmo salutar, a partir de um dado momento tornou-se temerário. De fato, se imposto como verdade absoluta, quando já o repele a razão, resultará logicamente uma de duas coisas. Ou o homem que deseja crer adota uma crença mais racional, apartando-se dos que ainda se mantêm no dogma, ou então não mais crê em absolutamente nada. A quem quer que tenha estudado a questão com tranquilidade, fica evidente que nos dias de hoje o dogma das penas eternas tem produzido mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso evolutivo incessante, e somente seguindo este último é que se logra governar os homens. Querer estancá-los ou fazê-los retroceder, ou ainda simplesmente estacionar quando ele avança, equivale a perder-se. Seguir ou não tal movimento é uma questão de vida ou de morte, tanto quanto as religiões para os governos. Seria isso um bem ou um mal? Certamente é um mal aos olhos daqueles que, ao viver no passado, veem desaparecer. Para aqueles que vislumbram o futuro, no entanto, representa a lei do progresso, uma das leis de Deus, contra as quais toda resistência é inútil. Voltar-se contra a vontade de Deus é promover a ruína de si mesmo. Porque então querer manter a todo custo uma crença que cai em desuso e que faz afinal mal, mais mal do que bem a religião? É triste dizê-lo, mas uma questão material sobrepõe-se à questão religiosa nesse ponto. Essa crença foi amplamente explorada com a ajuda da ideia de que o dinheiro pode com o dinheiro podem ser abertas as portas do céu, evitando-se assim o inferno. A renda que tal ideia gerou e gera ainda é incalculável. É o imposto pago antecipadamente sob o temor da eternidade. Sendo facultativo o rendimento de tal imposto, é proporcional à crença. Se inexiste a crença, o rendimento é nulo. A criança cede de boa vontade o seu doce àquele que lhe promete espantar o lobisomem. Se a criança, porém, não mais acredita em lobisomens, ela guarda o doce para si. A nova revelação, ao proporcionar ideias mais criteriosas acerca da vida futura e ao provar que podemos alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição ainda mais acirrada por fazer secar uma importante fonte de receita. Assim é toda vez que uma descoberta ou invenção vem promover uma mudança nos hábitos. Nota 85. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão. Em alguns casos, a boa-fé por convicção, outros por interesse. São inteligentes o suficiente para ver no Espiritismo auxiliar das ideias progressistas e dos elementos de transformação que temem. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários e pode medir-se sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. A Gênesis, capítulo 18, itens 23 a 24, nota do editor. Continuando. Aqueles que vivem dos antigos e onerosos esquemas os defendem, desabonando os métodos novos mais econômicos. Pode-se crer, por exemplo, que a imprensa, malgrado os benefícios que traria à humanidade, tenha sido aclamada pela classe numerosa dos copistas? Não, esses certamente a detestavam. Assim também devem ter sido
com as máquinas, as estradas de ferro, as inúmeras outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, os dogmas das penas eternas, o dogma das penas eternas é uma questão inútil da qual se riem. Aos olhos do filósofo, esse dogma possui uma relevância social pelos abusos que enseja. O homem verdadeiramente religioso percebe que interessa à dignidade da religião que se extingam tais abusos, assim como suas causas. Fim do capítulo 7.